Você faria de tudo para perder peso, para emagrecer? Já tentou bastante, não conseguiu? Tem muita gente que está nessa situação e está atrás de remédios para emagrecer. Você teria coragem de tomar remédio para emagrecer? A gente vai falar sobre esses medicamentos que estão sendo bastante utilizados de forma indiscriminada, inclusive, agora no consultório do Rádio Livre. E vamos falar sobre os riscos também. A gente está aqui com o médico nutrólogo Dr. Vinícius Valença. Dr. Vinícius é fundador e CEO do Instituto Vive de Emagrecimento e Terapias Hormonais. Boa tarde, Dr. Vinícius. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Anne. Muito boa tarde, ouvinte. Realmente, um tema super importante para a gente falar hoje. Estou bem animado aqui. Estou aqui em São Paulo, inclusive, no curso sobre o tema. E quero falar aqui para o ouvinte entender tudo sobre os riscos e potenciais benefícios dessas medicações. Tá certo, combinadíssimo, doutor. E quem também vai conversar com a gente hoje aqui no consultório é a farmacêutica Vanessa Azevedo de Brito. Doutora Vanessa tem doutorado em ciências farmacêuticas, especialização em prescrição farmacêutica e farmácia clínica. Ela tem expertise nas áreas de controle de qualidade de medicamentos, gestão da assistência farmacêutica e cuidado farmacêutico. E também é docente do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco. Doutora Vanessa, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou também muito empolgada para a gente estar comentando, né, sobre esse assunto tão importante e tão polêmico também hoje em dia. Verdade, verdade. Obrigada também, doutora, pela participação. E eu quero que os nossos ouvintes também participem. Você já tomou algum medicamento para perder peso? Teria coragem? Tem medo? Tem dúvidas? Manda pra gente. 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal e você pode participar também pelo YouTube da Rádio Jornal. A gente está ao vivo também pelo YouTube. Vou começar então com o doutor Vinícius, médico nutrólogo, está aqui com a gente. Porque, doutor, processo de emagrecimento natural, que a gente sabe é com mudança de estilo de vida, é com dieta, é com uma rotina de exercícios, mas isso normalmente demora um pouco. Tem gente que não tem mesmo paciência de esperar. Tem gente que diz que não consegue fazer a dieta, que não consegue ter essa rotina de exercícios. E tem muita gente mesmo procurando uma fórmula mágica para perder peso. Existe essa fórmula mágica, doutor? Olha só, Anne, eu gostaria que existisse, tá? Porém, a gente sabe hoje que, claro, não podemos negligenciar a obesidade e o sobrepeso, que na verdade hoje em dia a obesidade é considerada uma doença, né? Então, o paciente que tem obesidade não é por falta de força de vontade, não é por preguiça. Muitas vezes são fatores genéticos que fazem com que aquele paciente ganhe o peso de forma muito mais fácil do que outros pacientes. E muitas vezes esses pacientes têm muita dificuldade também para seguir uma dieta, porque tem a inflamação que também acontece nesses pacientes, que faz com que eles tenham mais fome e engordem mais fácil. Acho que talvez o ouvinte se identifique com isso, né? Tem um amigo que talvez coma de tudo, mas não ganhe peso, e talvez a pessoa que quer emagrecer ali tenta de tudo para emagrecer, faz dieta, faz de tudo, mas tem uma dificuldade muito grande. Nesse contexto, começou a se estudar essas medicações, né? Inicialmente, não sei se vocês vão lembrar, o Saxenda foi uma das primeiras medicações, depois surgiu o Ozempic e agora o Mounjaro. E, na minha visão, por que é tão atrativa essas medicações? Porque é justamente o que você falou, né? Que o paciente muitas vezes vê como uma pílula mágica. Ah, eu vou fazer uma aplicação aqui, que essas medicações são injetáveis, né? Em grande parte. Fazer uma aplicação por semana do Ozempic, do Mounjaro, que é a nova medicação, e eu vou emagrecer sem precisar fazer nada. Porém, lá no Instituto, eu atendo muitos pacientes e eu vejo que realmente isso não funciona. Pode até perder alguns quilos no curto prazo, mas se não tiver realmente a modificação do estilo de vida, não vai manter esse peso perdido. Do que adianta, né? Você emagrecer e depois ganhar tudo de volta. Então, a realidade é que é um conjunto. Você pode utilizar esses remédios, caso não tenha contraindicações, e tem alguns riscos sim, que eu vou falar aqui, porém, tem que sempre associar com a mudança do estilo de vida. Vamos falar então das contraindicações, porque como muita gente está utilizando de forma indiscriminada, e a gente ainda vai falar sobre isso também, parece que todo mundo pode usar, né? Quem consegue aí, porque, veja, esses remédios, gente, a gente vai conversar com a doutora Vanessa aqui, mas eles precisam de receita. Mas muita gente, não se sabe como, consegue sem receita. E tomam. E parece que é algo assim, todo mundo pode tomar. Doutor Vinícius, quais são as contraindicações, assim? Todo mundo pode realmente tomar? Ou tem condições de saúde que as pessoas não deveriam nem passar perto de um remédio como esse? Excelente pergunta. E tem algumas condições, não são muitas, tá? São medicações consideradas seguras, quando bem indicadas. Porém, o que é que eu vejo, assim, que existe realmente contraindicação?
Número um, se a pessoa já teve algum histórico, por exemplo, de uma doença chamada pancreatite, já teve, que é uma doença que geralmente se caracteriza por uma dor na barriga muito forte, a pessoa ficar hospitalizada. Também tem alguns outros tipos mais raros de câncer de tireoide, que você pode ter uma contraindicação também, tá? Mas são tipos bem raros de câncer. E eu acredito que uma das principais, que pouca gente fala, é a questão da gravidez e lactação. A gente não tem estudos para embasar o uso dessas medicações em pacientes que estão grávidas, ou que tiveram bebê e estão amamentando. Porque eu sei que essa é uma época delicada para a mulher, que ela muitas vezes quer emagrecer, né, mas não consegue e tudo mais. E aí muitas vezes se pensa em usar, mas não tem estudos de segurança ainda. Também tem outras situações assim um pouco mais raras, como por exemplo alergia a essas medicações, mas de forma geral o que eu vejo é que não é o que impede o paciente de usar muitas vezes não é nem a contraindicação em bula, mas sim a má indicação. O paciente utilizar sem precisar utilizar. Eu quero perder 2 quilinhos aqui pro carnaval. Não é bem assim, né? Se fosse, era bom demais. Eu vou tomar uma canetinha aqui só para isso. Geralmente são medicações indicadas para quem realmente tem muito peso para perder e que já tentou de outras maneiras e não conseguiu. Mas, quando bem indicada, assim, é uma medicação bem segura. E tem efeitos colaterais pouquíssimos. Essa última mais moderna que é o Mounjaro. Vamos falar sobre isso, mas deixa eu botar aqui a doutora Vanessa também nessa nossa conversa. A doutora Vanessa, que é doutora em ciências farmacêuticas, está com a gente. E aqui o doutor Vinícius falou sobre Ozempic, sobre Mounjaro. O Ozempic virou uma febre, né? Virou uma febre mundial. O ano passado só se falava em Ozempic. E só para a gente ter uma ideia, há estimativas de que no Brasil, ano passado, tenham sido vendidas mais de 3 milhões de unidades de Ozempic. Daí a gente tira do quanto isso virou uma febre, não só no nosso país, mas no mundo todo também. E está preocupando os especialistas em saúde, porque tem muita gente usando indiscriminadamente, sem orientação, sem indicação. E, além do Ozempic, tem o Mounjaro hoje, que aí virou até... fala assim, você está perdendo peso, está com Mounjaro, já é uma coisa assim natural. Parece ser muito natural, porque tem muita gente utilizando. Então, deixa eu começar primeiro. Doutora Vanessa, esses remédios, Ozempic, Mounjaro e outros, né? Tem vários outros que estão surgindo, porque a indústria farmacêutica está aí. E esses remédios estão fazendo efeito, mas eles não são indicados para perder peso, como o doutor Vinícius disse assim, eu quero perder 4 quilos, preciso perder 4 quilinhos. Não vai tomar um remédio como esse. Então, doutora Vanessa, qual a indicação principal desses remédios? Eles foram elaborados para quê, principalmente? Então, assim como o doutor Vinícius estava falando, né, teve a questão do Saxenda, né, do Victoza, né, que foram os primeiros, nessas primeiras canetinhas que chegaram, né, no mercado aqui no Brasil. E elas, inicialmente, né, foram desenvolvidas para o tratamento da diabetes, né? Então, elas atuam nessa modulação, nesse aumento aí da secreção da insulina, né, para controlar, né, o que a insulina vai fazer. Ela é um hormônio que vai fazer com que a glicose entre na célula, né, com que a glicose ela não fique lá solta no sangue, né, aumentando, que é o que a gente chama de glicemia. Então, quando a gente tem a insulina disponível, a gente consegue ter essa sinalização, né, para o nosso sistema nervoso, tipo assim, tô com muita glicose, então o nosso organismo, ele vai lá e libera, né, a insulina, né, que é um hormônio, e aí ele vai, né, auxiliar para que esse transportador, né, de glicose, ele vá lá para a membrana da célula, enfim, e consiga ter esse direcionamento correto da glicose. Então, se a gente tem um excesso, né, de glicose ali na corrente sanguínea, que a gente chama de glicemia alta, né, e muitas vezes as pessoas vão fazer esse controle com a glicemia de jejum, né, que é um teste laboratorial de rotina, e aí, mas não é só isso, né, que vai dizer se a pessoa tem diabetes, mas esses medicamentos, eles foram desenvolvidos, né, para auxiliar no tratamento da diabetes, né. Existem vários medicamentos, né, via oral, as próprias insulinas, também subcutâneas, né, injetáveis, assim como a maioria desses outros fármacos, mas, né, inicialmente foi diabetes. E aí, a partir aí do Ozempic, né, que é a semaglutida, que hoje em dia também já tem o via oral dele, que é o chamado Rybelsus, né, e agora também com o Mounjaro, né, que é o famosíssimo do momento, o que foi que aconteceu?
foi percebido, né, que esse mecanismo de ação deles faz com que haja também um aumento da saciedade, né? Então, aí essa questão dos movimentos peristálticos, aí as pessoas até, eu não posso tomar Ozempic e comer uma coisa muito gordurosa, porque senão eu vou passar mal, eu fico conversando com a feijoada o resto do dia, mas exatamente por conta, né, esse aumento da saciedade, você não tem tanta fome, né, o apetite, de fato, ali, ele é bem reduzido, então você, sem se alimentar, né, e aí essas questões metabólicas também, que estão envolvidas em toda essa modulação, né, dessa questão tanto do hormônio insulina, quanto do glucagon, que vão fazer esse equilíbrio aí, né, de captação de insulina e formação de insulina, né, para deixar o nosso organismo ali na que a gente chama de homeostase, né, porém, né, algumas pessoas que têm realmente uma deficiência na produção de insulina, aquelas pessoas que têm a que a gente chama de diabetes tipo 1, né, que geralmente são aquelas pessoas que descobrem já muito novos, que têm diabetes, né, porque não produz a insulina. Então, se eu não produzo, né, se eu não secreto esse hormônio, eu vou ter uma concentração de glicose muito alta, porque eu não consigo ter aquele sinalizador para que a glicose entre na célula. Então, esses medicamentos, eles estão ali dando esse estímulo, né? Então, geralmente, pessoas que têm diabetes tipo 2, mas que têm dificuldade, né, dessa secreção de insulina, utilizavam esses medicamentos. E aí, essas fórmulas, essas moléculas, elas vão sendo, vamos dizer assim, adaptadas, né, vão sendo mudadas, ali são moléculas orgânicas que a gente vai substituindo, aquela coisa bem química, né, substitui aqui, bota uma hidroxila ali, e aí aquilo vai melhorando, né, vai diminuindo os efeitos colaterais, né, vai melhorando aquela atividade, e aí o que foi observado, né, também aí da questão da redução do apetite mesmo, dessa impulsão, né, do apetite, fez com que as pessoas observassem uma redução do peso. Sim. E aí, obviamente, né, foi mais estudado, e esses novos medicamentos, eles têm essa indicação também, mas precisa ser acompanhado por um profissional, né? O médico ali precisa prescrever, né? O farmacêutico e a equipe de saúde precisa orientar para que as pessoas consigam compreender, né, os possíveis efeitos colaterais, se de repente eu posso manejar essa náusea com algum medicamento ou não, né? Então, assim, até para passar pelo processo de uma maneira mais tranquila, né? Então, assim, são muitas nuances que eu não compreendo como as pessoas ouvem falar ou um amigo utiliza e acha que no seu organismo vai ser da mesma maneira. Entendeu? Ô, doutora. Então, não existe mágica. O que existe é muito estudo, né? Para que a gente possa conseguir desenvolver e manejar tudo isso. Doutora, falta fiscalização, já que é um tipo de medicação que deveria ser vendido só com receita? Existe, né, já houve uma determinação, né, foi em abril, e agora, para 60 dias depois dessa determinação, vai começar a ter a retenção de receita, porque existe uma diferença entre a necessidade de receita e a necessidade de retenção de receita, né? Então, muitos medicamentos, eles precisam de receita, mas como não precisa de retenção de receita, então você chega na farmácia e consegue comprar alguns anti-inflamatórios, corticoides, por exemplo, certo? Mas a retenção de receita eu preciso ficar com aquela receita como um documento comprovante para os órgãos de fiscalização, certo? Então, o que é que aconteceu, né? Esse uso indiscriminado aí, que começou aí já desde de Victoza, Saxenda, aí chegando no Ozempic, gente, esses medicamentos, eles precisam estar estabilizados numa temperatura adequada, então eles ficam lá na geladeira da farmácia, e de uns tempos para cá, as farmácias estão comprando mais e mais geladeiras para acomodar essa quantidade, né, essa demanda aí muito alta desses medicamentos. Então, isso vai começar a acontecer. Eu até fiz uma consulta rápida, né? Em algumas drogarias, o Mondiaro, que não era vendido no Brasil até pouco tempo atrás, né? Por isso que teve essa questão, né, do pessoal trazendo de outros países, enfim, mas chegou agora no começo do mês, mas já está sem estoque.
Apesar né? de ser... Medicamentos caros. Exatamente, apesar de ser uma medicação cara, que nem todo mundo tem condições de pagar, mas a gente vê que há uma procura muito grande e há uma demanda muito grande. Por isso que as farmácias, inclusive, estão investindo. Bem, eu estou recebendo aqui muitas perguntas dos ouvintes, pelo WhatsApp, pelo YouTube também, da Rádio Jornal. Quem quiser participar, o número do nosso WhatsApp é o 99147 8520. Você pode mandar áudio, pode mandar mensagem de texto, fica à vontade, estou olhando tudo aqui. Pelo YouTube da Rádio Jornal, você chega lá e pode escrever também a mensagem. Vou fazer o seguinte, fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com o Dr. Vinícius, com a doutora Vanessa, falando mais sobre esses medicamentos que estão sendo muito utilizados para perder peso. Será que tem muitos riscos assim? A gente vai falar sobre isso. Tem gente dizendo aqui, eu tenho medo de usar, enfim, a gente vai trazer outras informações já, depois do intervalo. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o uso de medicamentos para emagrecer e o uso indiscriminado, ou seja, sem orientação e sem indicação médica. A gente está conversando aqui com a doutora em ciências farmacêuticas, doutora Vanessa Azevedo de Brido, e também com o doutor Vinícius Valença, médico nutrólogo, que está aqui com a gente. Doutor Vinícius, pelo que a doutora Vanessa estava explicando para a gente, primordialmente esses medicamentos, né, eles foram criados ali para o tratamento do diabetes, das pessoas que têm diabetes. E aí, tem um dado aqui também, que tem muita gente que tem diabetes e tem obesidade. Cerca de 80% das pessoas com diabetes tipo 2, que é aquela diabetes, gente, que a gente adquire, né, com os hábitos de vida, tem ali problema com obesidade. Então, se a gente está falando de pessoas com diabetes e que têm obesidade, e esses remédios são principalmente, né, feitos para pessoas que têm diabetes, que quem não tem diabetes, mas tem obesidade, pode usar? Olha, que pergunta incrível, e eu gostei muito que a doutora Vanessa falou disso também, porque é a dúvida número 1 que eu recebo, é essa. Será que essas medicações são feitas para quem tem diabetes? E se eu não tenho diabetes, eu posso usar? E a resposta é o seguinte, acho que é mais fácil eu contextualizar. Inicialmente, sim, foram medicações que foram estudadas para o controle da diabetes tipo 2, para realmente fazer o controle do açúcar no sangue, né? Aquele exame de sangue que a gente faz, que está lá, a glicemia, às vezes está acima de 100, 80, 90. É um exame que ele vai indicar se você está com uma coisa chamada resistência insulínica, que é quando a insulina começa a não trabalhar bem no seu corpo. Isso é como se fosse o primeiro passo para a diabetes. E aí, inicialmente, sim, essas medicações foram estudadas para diabetes tipo 2. Só que entre aspas, efeito colateral dessa medicação que foi observado nos estudos, que é muito positivo, foi a perda de peso. E aí se notou que realmente perdeu-se muito peso com essas medicações, com Saxenda, com o Ozempic, com o Mounjaro. E aí se perguntou o seguinte, os pesquisadores, por que não estudaremos então essas medicações para tratamento da obesidade, para emagrecimento mesmo? E foi isso que foi feito. Então, essas medicações só podem ser usadas para quem tem diabetes é um grande mito, não é verdade. Certo? São medicações estudadas também para pacientes que têm obesidade, gerando aí uma perda de peso variável, mas com o Mounjaro, que é o mais recente, chegando a 20% do peso. Então, sim, existem estudos de segurança e embasamento para o uso para emagrecimento. Perda e 20% do peso significa uma pessoa... Oi? Era isso que eu ia perguntar. A perda de 20% do peso é em quanto tempo? Isso. Boa pergunta. Os estudos falam em cerca de 1 ano. Então, cerca de 1 ano, se uma pessoa tem 100 quilos, ela começa o tratamento, ela vai ter 80 quilos no final do ano, ou seja, menos 20 quilos. Agora, devo dizer o seguinte, lá no Instituto, como a gente também faz a parte de dieta, de nutrição e tudo mais, a gente consegue, na prática, ter um resultado muito superior a esse. Não só no meu Instituto, mas também boa parte dos médicos que atuam com essa medicação tem um resultado superior. Então, a gente tem pacientes que perdem 20 quilos em 3 meses. E é claro que, quando você faz com acompanhamento médico, dá de forma segura. Mas o grande risco é quando o paciente vai se aventurar, né? Vai tentar aí se aventurar sozinho, termina tendo colaterais e se prejudicando. 20 Mas sim quilos pode ser usado para perda de peso. 20 quilos em 3 meses é muito peso eliminado, né? E eu tem que ter um acompanhamento mesmo, porque senão a pessoa pode ficar doente, inclusive, né? Então, precisa ser com acompanhamento, tá, gente? Tem um ouvinte aqui conosco, a Maria José. Ela mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir o que ela disse. Boa tarde, Anne Barreto. Não tomo remédio para emagrecer. Não consigo emagrecer com a dieta. Eu estava na endocrinologista fazendo o regime todo certinho e quando eu fui para ela falou:
você emagreceu 100 gramas em mais de um mês. Aí eu desisti. Estou com 59 anos, o metabolismo fica muito lento. Aí eu não consigo fazer regime, não tenho paciência não. Mas também tenho muito medo de tomar remédio para emagrecer. Obrigada, dona Maria José, pela sua participação. Depois ela mandou 2 áudios dizendo que tem 59 anos, 1,73 m e 80 quilos. Como ela trouxe essa questão do medo, doutora Vanessa, que tipo de efeitos colaterais uma pessoa pode ter tomando esses remédios de forma indiscriminada, sem acompanhamento e sem indicação? Doutora, a gente não está conseguindo lhe ouvir. A senhora pode ativar aí o microfone? Desculpa, Agora. estava realmente desativado. Então, assim, esses medicamentos, né, como eles vão atuar aí em nível de trato gastrointestinal, né, as pessoas comumente relatam náuseas, né, ficam um pouco indispostas, né, e aí, a depender, né, do uso, que a gente chama aí na farmácia de uso irracional, já foi, em alguns estudos, detectado, né, algumas pessoas, como o doutor Vinícius falou, quem já tem aí uma predisposição, alguma doença relacionada ao pâncreas, né, ter a pancreatite, né, que é uma doença, né, é bem importante, né, bem grave, mas assim, em pessoas que faziam uso irracional. Então, todos os medicamentos, né, ele tem o seu estudo clínico, ele tem a segurança, né, garantida ali para poder estar no mercado, mas se ele não for utilizado de maneira correta, isso que eu digo, ser prescrito para aquilo, né, tomar na hora correta, da maneira correta, né, então esses medicamentos geralmente são uma vez por semana que você faz a aplicação, né? E alguns deles precisa que você aumente essa dose do medicamento a cada semana, mas não é de maneira aleatória, isso precisa entender o seu problema, a sua realidade, o seu metabolismo, né? E aí, os seus índices metabólicos, bioquímicos, e isso quem vai poder lhe dizer, né? É o profissional de saúde, é o médico que está ali envolvido, entendendo o problema e prescrevendo, né? E todas essas questões de interação medicamentosa, tem gente que já utiliza uma insulina ou algum outro medicamento correlacionado, né, também com esse mecanismo de ação e pode vir, né, a ter o que a gente chama de interação medicamentosa, né, ou exacerbar muito esse efeito, né, a hipoglicemia, por exemplo, nesses medicamentos mais recentes, elas são pontuais, não é uma coisa que é recorrente, mas se você fizer o uso incorreto, se você fizer uma dose incorreta, se você utilizar com algum outro medicamento que possa vir a estar interagindo aí com esses medicamentos, você pode vir, né, a ter uma hipoglicemia também, né, e essas indisposições, tem gente que fica mais indisposta, a questão da náusea, né, mas isso você pode também manejar, né, se você está ali num tratamento sério, né, com alguns medicamentos também que são seguros, né, para essa finalidade, você consegue passar aí pelo processo realmente tirando os benefícios dessa terapia. Entendi. Porque para tudo a gente tem que ver o risco e o benefício, né? Se ali na consulta, né, na avaliação global do paciente, é benefício fazer esse tratamento, é seguro, é ali com acompanhamento, a pessoa consegue ter bons resultados, de fato, né? E até superar expectativas, como no caso, né, que o doutor estava falando aí. Doutor Vinícius, quando o senhor recomenda, quando o senhor passa, né, avaliou ali o paciente, não, para você vai realmente funcionar, essa pessoa, ela toma esse medicamento, em média, durante quanto tempo? Legal. Eu vou dar um exemplo, na verdade, 2 exemplos. Vou dizer de um paciente meu e de outro paciente meu, porque é uma pergunta bem comum também. Tem um paciente meu que ele começou a utilizar e ele utilizou por 3 ou 4 meses. E geralmente, como a doutora Vanessa falou, você faz um ajuste de dosagem nesses meses e depois você faz o chamado desmame, para você reduzir a medicação e depois finalizar ela. Então, tive um caso de um paciente que ele conseguiu perder aí cerca de, acho que foram 15 quilos mais ou menos, em 3, 4 meses, e ele conseguiu isso depois, no final dos 3, 4 meses, a gente já conseguiu fazer o desmame completo da medicação. Ou seja, esse paciente começou a utilizar,
A gente otimizou a dosagem e no final ele nem precisou mais de nada. Ele já recebeu alta, inclusive. Vou dar um exemplo de um outro paciente agora, que foi um paciente que ele tinha um pouco mais de resistência, a parte da dieta, a parte do treino, a parte de dormir melhor, que tudo isso influencia para emagrecer, tá certo? E esse paciente tinha uma resistência maior. E com ele já está há 6 meses utilizando a medicação. Então, quanto tempo, doutor, eu vou usar essa medicação? Vai depender 100% de você. Vai depender da sua adesão também à parte da dieta, à parte da atividade física. Tem gente que vai usar por 3, 4 meses, vai chegar no resultado que gostaria e acabou. Vai receber alta. E tem outros que vão ficar 6, 7 meses, que também temos segurança para passar aí 1, 2 anos com essa medicação sem problema, tá? Com acompanhamento médico não tem problema. Tá certo. Já tem gente aqui, inclusive pacientes seus, participando aqui. O Elton está dizendo que é um Sério? paciente seu e que já perdeu mais de 10 quilos sem o uso do Monjaro. Então, não é para todo mundo. O Elton está Legal. aqui e está dizendo assim, estou bem empolgado. Que bom, coisa boa. Bem, Coisa gente, boa, e até a Maria... Opa, foi um áudio. Não, pode falar, doutor, fale. A paciente falou, né? A Maria José falou que, doutor, quero desistir do tratamento, né? Jamais desista. Você pode levar um tombo, você pode não ter resultado, mas você jamais desiste do emagrecimento. Até porque ela, como ela falou, né, 59 anos, já tem queda de alguns hormônios. Os hormônios também influenciam. Direto as mulheres chegam para mim, doutor, passei dos 30 e agora nasceu uma barriguinha, que eu não tinha, aquela pochete, né, que o pessoal fala. Tô com a barriga agora, que eu não tinha antes, passei dos 40, tá mais difícil emagrecer. É verdade. Então talvez a Maria José esteja com dificuldade porque talvez a parte hormonal precise ser avaliada também. Então tem vários fatores, não necessariamente é sua culpa, Maria José. Tá certo, gente. Estou vendo aqui as perguntas. Vou fazer mais uma pausa rapidinho e a gente volta já. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre os de remédios para emagrecer. E a gente está com o nutrólogo Vinícius Valença, com a farmacêutica Vanessa Azevedo de Brito. Doutor Vinícius, o senhor falou que a pessoa toma por um tempo, depois faz o desmame, né, do remédio e deixa de tomar. Perdeu aquele peso todo. Depois que deixa de tomar, vai ganhar tudo de volta? Perfeito, ótima pergunta, também super comum. E a realidade é que vai depender do paciente, porque se o paciente mantém um acompanhamento, ele dificilmente vai ganhar o peso de volta. Eu falo que é assim, uma analogia, né? É um foguete. Vamos dizer que o foguete vai decolar. Primeiro é um esforço, né? Ele vai sair ali para decolar e depois ele vai um pouco mais fácil. Então, o Mounjaro, o Ozempic, ele vai dar aquele turbo no começo. Emagrece mais rápido. Mas depois, para você se manter, você precisa manter aqueles hábitos saudáveis e manter o acompanhamento. É isso que eu vejo. Paciente que mantém peso perdido, é paciente que mantém acompanhamento, não só médico, tá? Equipe multidisciplinar, o farmacêutico, o nutricionista, o personal trainer, ele mantém o peso se ele tiver esse acompanhamento multidisciplinar, com medicação ou sem. Doutora Vanessa, pelo YouTube, Patrícia pergunta qual a diferença do Ozempic e Mounjaro? Tem alguma diferença de efeito colateral? Não sei, é tudo a mesma coisa? Não, assim, são dois fármacos diferentes, né? Eles têm a classe e o mecanismo de ação semelhante, mas são fármacos diferentes, né? Enquanto um é a semaglutida, né? Ele é o tirzepatida, né? O Mounjaro, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Eles são, né, o que a gente chama de análogos do GLP-1, e o Mounjaro, além do GLP-1, ele também vai estar atuando aí com um outro, que a gente chama de uma outra incretina, que é um nomezinho específico, né? Que ela é produzida em nível de estômago e intestino, que é o que a gente chama de GIP, né? Ou GIP. Dependendo da literatura, no dia que você vai estar avaliando. E como eu falei, né? À medida que a gente vai... Que a gente não, a indústria, né, os pesquisadores, eles vão conhecendo essa molécula, ele vai otimizando, ele vai melhorando, e aí a gente tem resultados são menos efeitos colaterais, né, mais segurança, né, e resultados mais direcionados. Então, antigamente as pessoas, há um tempo, né, esse uso que a gente chama de uso off-label, né, que é o uso de um medicamento, ele não foi desenvolvido para aquilo, mas por conta de um efeito colateral as pessoas vão utilizando, geralmente de maneira indiscriminada, né, é necessário que haja realmente um acompanhamento. Mas esses dois medicamentos, né, eles têm mecanismo de ação semelhante, porém, eles têm fármacos diferentes,
né? E como o Mounjaro, ele é um medicamento mais recente, ele tem essa otimização também estrutural e de biodisponibilidade, né? E da questão de efeitos colaterais, né? E também da questão de ter uma segurança maior, né? E aí a principal coisa é que ele vai atuar nessas duas frentes, né? Então, da insulina, do glucagon, né? E aí mantendo aí essa harmonia, né, no nosso corpo, que vai estar atuando também nesse controle da saciedade, dessa maior saciedade, que vai direcionando também para as pessoas que têm sobrepeso. Então, saiu de uma coisa para diabetes e começou a pesquisar também, já que tem isso, né? E a indústria farmacêutica, ela vai focar, é um mercado também que se abre, as pessoas estão com essa doença, né? As pessoas têm sobrepeso, as pessoas têm obesidade, então a gente precisa tratar isso também, né? Então esses medicamentos, eles já estão tendo ensaios clínicos direcionados para a perda de peso, né? Então, a cada vez que vai se lançando um novo medicamento, essas coisas elas vão se otimizando, né? Vão melhorando estruturalmente, melhorando a comodidade terapêutica, melhorando várias coisas, né? Óbvio, também não custa barato, né? À medida que isso vai acontecendo, esse valor também aumenta, né? Mas assim, são medicamentos que não são iguais, né? Mas é necessário, você não pode dizer, eu posso usar um ou outro, isso tem que ser bem indicado e bem acompanhado, certo? Doutora Vanessa, muito obrigada por esse consultório de hoje, foi ótimo poder lhe ouvir também aqui nesse consultório. Muito obrigada a você, obrigada pelo convite, né? Estamos aí à disposição para alguns outros temas, né, que a gente possa estar contribuindo aqui. Seja sempre muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vinda. Doutor Vinícius, para a gente finalizar, como o senhor disse também, que a boa indicação de uma medicação como Mounjaro, Ozempic ou qualquer outra, e Mounjaro, o doutor falou até que tem menos efeitos colaterais, então essa boa indicação vem para quem tem obesidade, qualquer tipo de obesidade, porque a gente sabe a obesidade tipo 1, obesidade tipo 2, às vezes a pessoa está ali começando, né, um quadro de obesidade, então qualquer tipo de obesidade, já no comecinho, já tem indicação? Hoje, a gente teve, inclusive, recentemente, teve uma nova classificação de obesidade, né? Tem a obesidade hoje que é considerada obesidade pré-clínica e obesidade clínica. Qual a diferença? É que a obesidade clínica, você já tem repercussões, já tem alguns problemas associados. Como você falou, a diabetes. Tem até uma condição que é popularmente chamada de diabesidade. É o quê? Diabetes com obesidade. Porque a diabetes tipo 2 está intimamente ligada com a obesidade. Doutor, estou com gordura no fígado. Pode ser pela obesidade? Pode ser. Aí já é considerado uma obesidade pré-clínica. Porque, obesidade clínica, melhor dizendo. Porque isso de, eu tenho obesidade, mas eu sou saudável. Isso não existe, tá? A obesidade, realmente, se você está aqui, o ouvinte, né, que está um pouco acima do peso, né? Não necessariamente obesidade, porque acho que as pessoas podem imaginar que é muito peso a mais, mas se você está com excesso de gordura, isso já pode indicar uma medicação como essa. Não precisa estar 50 quilos acima do peso. Se tiver aí 10, 15 quilos acima do peso, já pode ser indicado sim. E lembrando que, se você está com esse excesso de peso, se trate, faça alguma coisa sobre isso, procure ajuda, médica, nutricional, farmacêutica, personal, porque é uma bomba relógio. Uma hora vai dar problema. Então, se trate, se cuide. Doutor Vinícius Valença, muito obrigada por esse consultório de hoje. Muito bom poder lhe ouvir aqui também. Muito obrigado pelo convite, Vanessa aí. Obrigado também pelas considerações, Anne. Ótimo estar aqui com você. Obrigada, sejam sempre muito bem-vindos no consultório do Rádio Livre. Obrigada aos ouvintes também que participaram aqui do consultório de hoje. Esse foi o consultório do Rádio Livre falando sobre o uso de medicamentos para emagrecer e o uso indiscriminado também.